Bom, meu nome é João Vitor de Souza Meu nome é Pedro Sinislau. e o nosso trabalho é esse daqui. A primeira etapa do nosso trabalho é construir um circuito que gere um pulso de 1,5 kHz e cria um circuito habilitador-desabilitador para esse pulso, e a gente tem que visualizar essa habilitação e desabilitação com um LED. O circuito que a gente utilizou para fazer essa etapa é esse daqui. Se o senhor quiser ir dar um pause para ver os valores. Bom, como instituído pelo professor, a gente está usando o Circuit Maker, um emulador, e quando a chave está aberta, a gente pode observar no osciloscópio digital que eles nos fornecem que a gente vai ter aproximadamente 0 volts na saída, como o João Vitor vai mostrar agora. E quando a gente fecha a chave, a gente obtém uma frequência na saída de aproximadamente 1500 Hz, 1550 Hz, para ser mais exato. E esse valor se dá devido a gente usar resistores da série 12. Então, ali no pino 3, no output do 555, tem essa frequência de 1500 Hz e o LED vai piscar assim. Como o nosso olho só enxerga até 60 Hz, quando o circuito estiver ligado, a gente vai conseguir ver porque o LED vai estar ligado para nós e quando estiver desligado, o LED vai estar desligado. É isso. Bom, Fala. agora explicando o funcionamento do nosso circuito, a gente utilizou desse circuito integrado aqui, o 555, para obter esse clock de 1500 Hz. Essa configuração de circuito ela é amplamente utilizada, que é chamada de configuração astável. Isso vai fazer com que tenha um clock contínuo. Para isso que ela é utilizada essa configuração. O pino 4 aqui, ele é o reset. A gente utilizou esse pino aqui para fazer aquela habilitação e desabilitação do circuito. Essa chave aqui, quando ela estiver fechada, o reset ele vai estar em nível lógico alto. O que vai fazer, como ele é um reset negado, vai fazer com que o circuito funcione normalmente. Agora, quando o resistor, quando a chave estiver aberta, esse resistor aqui vai fazer com que o pino 4 esteja em nível lógico baixo, fazendo assim com que o reset ligue e o circuito não funcione. Bom, aqui no datasheet de um LED que a gente encontrou na internet, um LED verde de 3 milímetros, a tensão direta típica dele aqui é de 2,2 volts. Então vai ser essa tensão que a gente vai utilizar no nosso cálculo para ver a questão da potência, dissipação de potência no circuito. Bom, aqui no datasheet do 555, a gente encontrou aqui qual que seria o output, a tensão de output, para quando ele estivesse no high, né, no nível lógico alto do clock. A gente descobriu que é 3,3 volts, então vamos considerar isso nos nossos cálculos. Por malha, a gente sabe que a tensão de output é igual a VR. Dá um zoom aqui. É igual a VR, mais a tensão do LED. A gente já sabe qual é. Então vai ser 3,3 vai ser igual a corrente que passa aqui, vezes a resistência, mais 2,2 volts. Então a gente descobre que a corrente se dá por 1,1 dividido pela resistência, RL1. A gente vai ver aqui no datasheet que a dissipação máxima do 555 é de 600 miliwatts, então a gente não pode ultrapassar essa potência aqui. Por isso, a corrente máxima que a gente pode ter aqui nessas condições é de 182 miliamperes. Por isso, o resistor ele tem que ser maior do que 6 ohms. No caso, a gente escolheu de 220, então não vai ter nenhum problema. A corrente com esse resistor aqui vai ser de 5 miliamperes. A corrente aqui, a gente se preocupou com a corrente do curto quando a chave estiver fechada. Então, a corrente vai se dar por 5 volts, que é a tensão da fonte, dividido pelo resistor de pull-down, que vai ser 5 miliamperes. Então, qualquer fonte aí de tensão consegue bem tranquilamente ter 5 miliamperes saindo dela. Aqui, de novo, no datasheet, a gente utilizou ele para encontrar qual que seria o cálculo para aqueles resistores que eu falei antes. É uma configuração estável. Qual que seriam os resistores, os dois resistores RA e RB que a gente utilizaria? Como aqui tem a equação,
período se dá por essa equação aqui. Como a gente escolheu um capacitor de 100 nanofarads, o cálculo, a gente vai substituir o C1 por 100 nanofarads e vai encontrar que R1 mais 2R2 tem que ser nos arredores de 9.620 para que a gente tenha essa frequência de 1.500 Hz. A gente atribuiu um valor de 1K2 para o R1, que está dentro da série 12, série comercial é 12, e por consequência o R2 ele vai ter que estar nos arredores de 4.210 ohms. Na série 12 a gente arredondou para 4K7. Assim, a resistência R1 mais R2 vai ser de 5K9. E aqui, olhando aqui no datasheet, tem esse gráfico aqui que a gente recortou para ficar mais visível. A gente tem esse gráfico aqui para a gente ver se a frequência, aqui é a capacitância em relação à frequência, se essas condições que a gente é possível de acontecer dentro das faixas aqui que o datasheet dá. No caso, a gente escolheu aqui 1K5 Hz, 1.500 Hz, e a gente escolheu 0,1, aqui está na escala de microfarads, então é 0,1 microfarads, que é a mesma coisa que 100 nanofarads. Então vai estar mais ou menos aqui, né, se a gente ligar os dois pontos, e o que está dentro das faixas aqui de resistência, que a gente falou R1 mais R2, então está dentro dessas faixas aqui que são dadas. Bom, então eu vou explicar como funciona o 555. A gente pegou um diagrama de blocos para facilitar a explicação. Basicamente tem duas partes, a parte interna do circuito e a parte externa. A parte externa a gente tem 2 resistores e um capacitor, e a parte interna a gente tem 3 resistores iguais, ou seja, cada um vai ter 1/3 de VCC. A gente tem também 2 comparadores, um flip-flop, um transistor e um amplificador no Q negado, que ele nega o Q negado. A gente pode dividir em 5 estados o funcionamento do 555. No primeiro estado, a gente vai ter a tensão do capacitor igual a 0. E com a tensão do capacitor igual a 0, a gente vai ter 0 no negativo do primeiro comparador e 1/3 de VCC. Ou seja, ele vai ficar em nível lógico alto. No segundo comparador, a gente vai ter 2/3 de VCC no negativo e 0 no positivo. E ele vai ficar em nível lógico baixo na saída. Quando a gente tem o set no 1 e o reset no 0, como a gente pode perceber ali na tabela verdade, que a gente retirou do CI 4027, quando o set é 1 e o reset é 0, o Q é 1 e o Q negado é 0. Quando o Q negado é 0, a saída invertida que amplifica a corrente vai estar em 1 e o transistor vai estar na região de corte. Como o transistor que está ligado lá no R2 está na região de corte, ele não vai ter nenhuma interferência no circuito. No estado 2, é quando a tensão do capacitor é maior que 1/3 de VCC. Como a tensão do capacitor é maior que 1/3 de VCC, o primeiro comparador vai mudar seu estado. Ele vai ficar em estado lógico baixo, porque a gente vai ter algo maior que 1/3 de VCC no negativo e 1/3 de VCC no positivo, ou seja, 0. O segundo comparador não vai mudar, porque a gente vai ter 2/3 no negativo e algo menor que 2/3 no positivo. Então, vai continuar 0 no Q negado, então vai continuar 1. O transistor vai continuar na região de corte e não vai ter nenhuma mudança significativa no circuito. No terceiro estado, é quando a tensão do capacitor é maior que 2/3. Com a tensão do capacitor sendo maior que 2/3, o primeiro comparador vai continuar em 0, pelo fato que eu expliquei antes, e o segundo comparador ele vai ficar em nível lógico alto. Por quê? Porque a gente vai ter algo maior que 2/3 no positivo e 2/3 de VCC no negativo. Então, quando ele fica em nível lógico alto, a gente tem um reset em 1. E com o reset em 1, o Q vai ser 0 e o Q negado vai ser 1. Com o Q negado sendo 1, a saída a gente vai ter 0 e o transistor vai saturar. Com o transistor saturando, a gente vai ter uma ligação do capacitor e o R2 no terra. E isso vai fazer com que o capacitor descarregue, correto?
Então, a gente vai ter a descarga do capacitor, como é mostrado no gráfico ali, a descida. A tensão do capacitor é menor que 2/3 de VCC. Com a tensão do capacitor sendo menor que 2/3 de VCC, o primeiro comparador ainda vai continuar em zero, porque a gente vai ter uma tensão maior na entrada de negativa do que na entrada positiva. Só que no segundo comparador ele vai mudar, porque a entrada dele negativa é 2/3 e a entrada positiva é algo menor que 2/3, ou seja, ele vai ficar em zero também. Quando o reset é zero e o set é zero, o que é negado continua em 1, a saída continua em zero e o transistor continua saturado. Então, não surte nenhum efeito no circuito, como pode ser demonstrado na tabela verdade. No quinto estado é quando o capacitor descarregou para uma tensão menor que 1/3 de VCC. E quando o capacitor tem uma tensão menor que 1/3 de VCC, a gente vai ter na entrada negativa do primeiro comparador algo menor que 1/3 de VCC, ou seja, ele vai ficar em nível lógico alto. E o segundo comparador, ele vai ter algo menor que 2/3 de VCC e ele vai ficar em nível lógico baixo. Ou seja, a gente vai ter o set em 1, o reset em 0, e quando a gente tem isso, a gente vai ter a saída em 1 e o transistor cortado. Ou seja, ele não vai influenciar no circuito e a gente tem um ciclo vicioso, porque vai voltar a subir o gráfico e ele vai ficar subindo e descendo conforme eu fui explicando nos outros estágios. Os 4 estágios sempre se repetem. O único estágio que não se repete é o primeiro, porque é quando a gente liga o circuito, como é demonstrado no gráfico ali.